Salve, salve galera, aqui é o Dan do programa Safety 365 e vamos trazer para você hoje um conteúdo exclusivo sobre a abertura das vias aéreas. E esse tema é extremamente importante. Principalmente porque ele está ligado às premissas básicas dos primeiros socorros, aquelas etapas iniciais que você precisa prestar, no reconhecimento da vítima, avaliar se o local é seguro, avaliar aquele acidentado, se ele tem ou não um estado de consciência, se ele tem alguma fratura, se ele está com alguma hemorragia. Então tudo isso e mais, as aberturas das vias aéreas estão relacionadas a esses primeiros atendimentos de primeiros socorros, de como você avaliar, principalmente a pessoa que está acidentada ou que sofreu de um mal súbito, certo? Então, dando seguimento a essas etapas básicas de primeiros socorros, de como você deve fazer a avaliação desse acidentado após toda aquela sequência de AVDI, do ver, ouvir e sentir, do SAMUD, em caso de consciência, você precisa fazer o quê? Você precisa manter as vias aéreas dessa pessoa abertas, principalmente no caso de inconsciência. Por quê? Porque o que acontece com a pessoa quando ela está num estado de inconsciência? É muito simples. Toda pessoa que ela está inconsciente, ela relaxa, então há um relaxamento dos seus músculos, da sua musculatura, do seu corpo de uma maneira geral, e ela tende a soltar toda aquela musculatura. Então, o que acontece nas vias aéreas dessa pessoa? A língua, ela também é um músculo, então quando a pessoa está inconsciente, aquela musculatura da língua, ela relaxa. E o que vai acontecer com essa língua? Ela vai baixar, ela vai ceder, e ela vai causar o quê? A obstrução das vias aéreas. Então é extremamente necessário que você saiba disso, principalmente. Então, após avaliar ali no AVDI, ou seja, os alertas que você vai proceder com aquela pessoa, os estímulos verbais, os estímulos dolorosos, e constatar que ela está irresponsiva, ou seja, que ela não responde a você, e você vai constatar esse estado de inconsciência, o próximo passo que é extremamente importante você fazer é manter a abertura das vias aéreas dessa pessoa, dessa vítima, tá bom? Então, como nós vamos fazer isso? Existem dois procedimentos para que você faça o quê? O reposicionamento da cabeça dessa vítima a fim de manter a abertura das vias aéreas dessa pessoa. E como é que nós vamos fazer isso? Nós temos duas manobras, e duas manobras que são praticadas no meio médico, duas manobras que são praticadas no meio dos primeiros socorros, por equipes médicas do SAMU, pela equipe do Corpo de Bombeiros, inclusive quando é constatada alguma lesão, você precisa estabilizar a cabeça dessa pessoa, e uma das manobras que você utiliza para fazer isso também faz a abertura das vias aéreas dessa pessoa, e tudo isso auxilia você nessa primeira avaliação, nesse atendimento de primeiros socorros dessa vítima. E a primeira manobra que nós estamos falando é a manobra de inclinação da cabeça e de elevação do queixo, também conhecida como chin lift, ou seja, chin significa queixo e lift significa elevação. E como é que nós fazemos isso? Nós vamos elevar a cabeça dessa pessoa para trás, certo? Então, por exemplo, se essa pessoa foi colocada numa posição deitada e ela está numa superfície plana, e você utiliza um travesseiro, você utiliza uma mochila para poder apoiar a cabeça dessa pessoa, primeiramente você deve retirar esse travesseiro. Então, você tem que evitar que a cabeça dessa pessoa seja voltada para frente, porque o relaxamento da língua e o posicionamento da pessoa para frente fará com que ela obstrua ainda mais
as vias aéreas. Então essa cabeça vai ter que estar voltada para trás, ela tem que estar com a cabeça elevada. Então por isso que nós falamos da elevação do queixo, porque quando nós elevamos a cabeça o queixo dessa pessoa, a cabeça dela é voltada, ou seja, inclinada para trás, certo? E dessa forma nós vamos proceder à primeira manobra de abertura de vias aéreas, de preservação da abertura das vias aéreas dessa pessoa, que nós vamos demonstrar posteriormente na prática para você. Então você vai aprender aqui como você deve proceder para manter as vias aéreas dessa vítima aberta, certo? E posteriormente nós temos o que? A tração, a manobra de tração da mandíbula. Então é uma outra possibilidade que você tem de fazer o reposicionamento da cabeça dessa pessoa e manter as vias aéreas dessa vítima aberta. Nesse caso, a tração da mandíbula, ela tem um nome também em inglês que significa significa jaw thrust, ou seja, a tração, né, da mandíbula. E dessa forma você precisa avaliar o seguinte: essa manobra de tração da mandíbula, ela é extremamente importante e ela é recomendada no caso em que a vítima tenha uma possível lesão na coluna cervical. E por que nós estamos falando isso? Porque quando você faz a tração da mandíbula, você não movimenta a coluna dessa pessoa. Então o que você vai fazer é manter a cabeça dessa pessoa estabilizada e fazer a tração da mandíbula dessa pessoa para baixo, sem fazer a movimentação da coluna e muito menos da cabeça dessa pessoa, evitando ali uma lesão na coluna vertebral, uma lesão na coluna cervical ou qualquer outro risco que você possa oferecer para essa pessoa. Então, a manobra de tração de mandíbula, ela é recomendada principalmente no caso em que há uma suspeita de lesão na coluna dessa vítima, certo? E a manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo, ela pode ser promovida em pessoas que tenham algum trauma, que tenham algum outro histórico, alguma outra ocorrência, mas que não tenha a possibilidade de lesão na coluna. Tudo bem? Então agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos demonstrar para vocês, nós vamos utilizar um boneco e nós vamos demonstrar para vocês como você deve proceder esse reposicionamento da cabeça, tanto na manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo, quanto a manobra de tração da mandíbula, a fim de manter abertas as vias aéreas dessa vítima. Tudo bem? Então vamos lá para a prática agora. Então pessoal, eu vou demonstrar para você agora na prática como você deve fazer tanto a manobra de inclinação do queixo e elevação da cabeça, como também a manobra de tração de mandíbula, relembrando que a manobra de tração de mandíbula é utilizada quando há uma suspeita de lesão na coluna dessa vítima. Tudo bem? Então vamos lá. Vou explicar para vocês como eu vou fazer a manobra de inclinação de cabeça e elevação do queixo e posteriormente vou demonstrar como nós utilizaremos, como nós procederemos esses primeiros socorros, utilizando aqui um boneco para facilitar o entendimento de vocês, certo? Então, primeiramente, quando nós vamos tratar de uma abertura de vias aéreas utilizando a inclinação da cabeça, nós precisamos ter essa vítima numa posição deitada e ela precisa estar numa superfície plana e rígida. Pode ser no chão, no caso de um adulto, pode ser um trocador, no caso de uma criança recém-nascida, de um bebê, certo? Mas ela precisa estar numa superfície plana e rígida, de forma a você proceder com eficiência à prestação desses primeiros socorros, certo? Então, estando essa vítima nessa superfície plana e rígida, você vai se posicionar lateralmente a essa pessoa, certo? Então você pode se ajoelhar, no caso de um adulto, ou se essa criança estiver num trocador, você pode estar ali de pé para proceder os primeiros socorros. E como é que nós vamos fazer isso? Como nós vamos utilizar, como nós vamos
executar essa manobra. De forma lateralizada, né, com relação à vítima, com uma das mãos nós vamos fazer o seguinte, nós vamos elevar, ou seja, nós vamos inclinar, aliás, a cabeça dessa vítima e com a outra mão nós vamos elevar o seu queixo. E por que eu falo do travesseiro quando eu estou explicando sobre essa situação? Porque se você utilizar o travesseiro e o travesseiro estiver apoiando a cabeça dessa pessoa, ela vai estar com as vias aéreas mais obstruídas, porque ela vai estar com a cabeça voltada para frente. Então, ao invés de você posicionar o travesseiro na cabeça dessa vítima, você pode pegar o travesseiro e posicionar nos ombros. E por que eu estou falando isso? Porque no momento de você proceder com essa inclinação da cabeça, o fato do ombro estar mais elevado do que a cabeça, automaticamente fará com que haja essa inclinação. Então, vai facilitar a prestação desse primeiro socorro, de modo a abrir as vias aéreas dessa vítima. Então, com o travesseiro apoiado nos ombros, você tem uma maior facilidade para proceder a essa manobra. Então, vamos inclinar com uma mão a cabeça dessa vítima e com a outra fazer a elevação do queixo, certo? Relembrando que essa manobra ela deve ser feita somente em casos em que não há suspeita de lesão, porque você vai movimentar a coluna dessa pessoa. E se ela tiver uma suspeita de lesão, você pode agravar ainda mais o seu estado de saúde, causando aí até uma paralisia. Então, você precisa ter essa noção, você precisa se certificar que não há uma lesão. Então, vou demonstrar para vocês agora na prática como nós vamos fazer. Então, vamos lá. Você vai se posicionar, então, lateralmente a essa vítima e com uma das mãos você vai fazer a inclinação da cabeça. Então, a cabeça dessa criança vai se inclinar para trás. E você precisa ter o cuidado necessário, porque se for um recém-nascido, o recém-nascido ele não tem a sua formação do crânio ainda estabelecida. Então você precisa tomar cuidado para não forçar a cabeça dessa vítima e pressionar ali a moleira dela e causar uma lesão maior, certo? Então, inclinando a cabeça para trás, você fará essa inclinação e posteriormente com a outra mão você faz a inclinação do queixo, certo? De modo a abrir as vias aéreas e possibilitar a passagem do ar pelas vias aéreas dessa vítima. Tudo bem? E dessa forma você consegue fazer naturalmente, havendo aí o posicionamento de um travesseiro, você consegue ter essa manobra um pouco mais facilitada, um pouco mais fácil para você proceder à abertura dessas vias aéreas. Tudo bem? Então, é dessa forma que nós procedemos a manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo. E agora nós vamos trazer para você a manobra de tração de mandíbula, que é uma manobra que você utiliza para estabilizar a coluna dessa pessoa e, consequentemente, ou de forma aditiva, fazer a abertura das vias aéreas, tracionando tracionando a mandíbula dessa vítima. Tudo bem? Então vamos lá agora para a nossa manobra de tração de mandíbula. Então, pessoal, agora eu vou trazer para você a prática sobre a nossa tração da mandíbula, ou seja, como você vai fazer para manter as vias aéreas dessa vítima aberta em caso de lesão na coluna. Tudo bem? Então, primeiramente, vamos imaginar que você precisa estar com essa vítima numa superfície plana. Então, você precisa ter ela no chão, né? Você precisa ter ela em cima de uma mesa, caso seja um bebê, seja uma criança, mas você precisa ter ela estabilizada numa superfície plana e rígida, a fim de que você precise, que você tenha condições necessárias para prestar esses primeiros socorros e abertura das vias aéreas dessa vítima. Então, vamos imaginar que nós estamos no chão e que nós precisamos primeiramente nos ajoelhar na parte superior da cabeça dessa vítima. Então, nós vamos nos ajoelhar, certo? E
Posicionado na parte superior da cabeça dessa vítima, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos posicionar as nossas mãos lateralmente da cabeça dessa vítima, fazendo o quê? A estabilização da cabeça. E posteriormente, com os nossos dedos, nós vamos pegar a mandíbula, né? Ou seja, apoiar a mandíbula dessa vítima, segurando essa mandíbula na parte logo abaixo das orelhas dessa vítima, e com os polegares nós vamos fazer a tração, ou seja, tracionar a mandíbula dessa vítima para frente a fim de abrir as vias aéreas dessa pessoa. Tá bom? Então vou demonstrar para vocês agora aqui, repetindo o procedimento, para que você possa entender como nós vamos prestar esse atendimento. Então vamos lá. Essa vítima está aqui posicionada, certo? Nós utilizamos aqui um boneco para demonstrar para vocês. Então, nós vamos nos ajoelhar no chão, imaginando que essa plataforma aqui seja o chão. Ajoelhamos na parte superior da cabeça dessa vítima e vamos apoiar as nossas mãos lateralmente na cabeça dessa vítima. E com os polegares nós vamos segurar aqui a mandíbula dela, certo? Logo abaixo das orelhas. E com os polegares nós vamos fazer o seguinte, nós vamos apoiar aqui no queixo dela, fazendo o quê? A tração, certo? Então nós vamos tracionar. Da forma que nós tracionamos, ela vai abrir, certo? A boca, então vai haver a tração da mandíbula e ela vai fazer a abertura dessas vias aéreas. E por que eu coloco a minha mão lateralmente, né, na cabeça dessa vítima? Porque aqui eu estou preservando a coluna vertebral, a coluna cervical dessa vítima, de modo a evitar qualquer lesão, caso haja uma suspeita de lesão. Então nós vamos fazer isso. Então, repetindo o procedimento, nós vamos apoiar os nossos cotovelos no chão, com as mãos localizadas lateralmente na cabeça dessa vítima, pegar os nossos dedos e apoiar eles aqui na parte da mandíbula, logo atrás das orelhas, e com os polegares nós vamos fazer a tração da mandíbula, certo? E isso fará com que a gente tenha as vias aéreas dessa pessoa aberta, mantendo aí a respiração e a entrada de ar pelas vias aéreas dessa vítima. Tudo bem? Então, esse é um procedimento de tração de mandíbula. Esse é o procedimento que é utilizado nas etapas básicas de primeiros socorros, que você vai fazer a avaliação primária dessa vítima, se ela está respirando, se ela não está, se ela está numa situação de inconsciência ou não, e em caso de inconsciência você vai fazer a abertura das vias aéreas na modalidade de tração de mandíbula, caso ela tenha uma suspeita de lesão na coluna. Tudo bem? Então, pessoal, na prática vocês aprenderam agora como manter as vias aéreas de uma vítima abertas, certo? Então, fazendo a passagem do ar, desobstruindo ali aquela língua que foi relaxada, a musculatura da língua que acabou obstruindo as vias aéreas. Então, né, de duas maneiras: na manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo, quando você tem certeza em que não há uma lesão na coluna vertebral dessa vítima, e havendo uma dúvida, havendo a possibilidade de lesão na coluna, você vai utilizar a manobra de tração de mandíbula a fim de preservar abertas as vias aéreas dessa vítima. Só relembrando que antes de você proceder com toda a abertura das vias aéreas, com todo esse procedimento, você precisa fazer o quê? Como etapa básica dos primeiros socorros, você precisa fazer a avaliação do local do acidente, você precisa fazer a avaliação dessa vítima, ou seja, verificar se ela não tem nenhuma lesão, se ela não tem nenhuma hemorragia, se ela está ou não inconsciente, se ela respira ou não, de forma que, se ela não estiver respirando, você vai proceder com as manobras de RCP e, se necessário, a utilização do desfibrilador externo automático. E, se for o caso, se ela estiver respirando e você quer manter a abertura das vias aéreas dessa vítima, você vai utilizar, finalmente, as
duas manobras. Relembrando então, inclinação da cabeça e elevação do queixo em caso que não haja lesão e a manobra de tração da mandíbula em caso de uma possível lesão, certo? E dessa forma você vai preservar a abertura das vias aéreas, você vai estabilizar inclusive a coluna vertebral no caso de lesão até a chegada no socorro médico especializado ou até a necessidade de você prestar um outro atendimento de primeiros socorros caso essa vítima tenha uma urgência relacionada a alguma outra emergência em que ela possa estar sofrendo. Tudo bem? Então, esse foi o conteúdo de abertura de vias aéreas, de forma que você tem que quais são as manobras necessárias para abrir as vias aéreas, o que ocorre no caso em que a pessoa está inconsciente e como você deve proceder a fim de manter as condições vitais dessa vítima. Tudo bem? Então, se você gostou do nosso vídeo, ative as notificações aqui no YouTube, dê o seu joinha aí, curta o nosso vídeo aqui nas redes sociais. Nós também estaremos transmitindo essas informações no nosso perfil do Facebook, no nosso perfil do Instagram e, se você gostou, acompanhe o nosso perfil safe.365 nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!